Olá, meu amigo, minha amiga. A fila deu mais alguns passinhos para frente aqui no nosso país. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, onde eu quero sublinhar aqui com vocês, quero chamar a atenção de que para além dos criminosos que são conhecidos nacional e internacionalmente, outros estão entrando na fila também para sofrerem algumas condenações. Infelizmente, esse grupo que está pegando 100 agora, para entrar nessa fila, eles, por enquanto, estão livres de condenações criminais, mas isso pode ser modificado um pouco mais à frente. As pessoas estão pegando 100 agora para entrar nessa fila, né? E começam a ficar preocupados também, porque eles estavam longe dos holofotes da sociedade brasileira. Mas agora, com esse fato que eu vou comentar aqui com vocês, a barba dessa gente começou a ficar de molho. E eu não estou falando de pessoas ingênuas, pessoas que não estão conectadas com o mundo, que não têm acesso à informação, não tiveram acesso à educação. Eu estou me referindo especificamente a pessoas que têm diplomas de medicina ou diplomas de médico, né? Pessoas que deveriam estar cuidando da vida das outras pessoas, mas preferiram fechar os seus olhos à ciência e adotarem uma linha de cumplicidade com o criminoso que estava divulgando medicamentos imprestáveis apenas para satisfazer os seus interesses políticos, os seus interesses pessoais. Teve muito dinheiro no meio dessa história e está chegando a hora dessas pessoas mostrarem a sua cara, delas prestarem contas com a sociedade, porque os números aqui no nosso país desmentem tudo aquilo que eles andaram pregando aqui no nosso país e mesmo assim continuam a enfatizar, né, como tendo feito a coisa correta. Bom, vou conversar aqui com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é muito importante sempre lembrar você que está chegando agora, para você se inscrever aqui no nosso portal, você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Participe das nossas atividades aqui no nosso portal. Todos os dias eu abro um chat aqui para a gente trocar algumas ideias entre 5 horas, um pouquinho antes, até 5h30. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta, né, uma forma adicional que o YouTube coloca à disposição das pessoas que gostam dos canais, que simpatizam com os canais, para se inscreverem também, para apoiarem esses canais. E não esqueça de mandar o seu comentário e o seu joinha também, tá bom? Porque ajudam também a gente a chegar a mais pessoas como você. Gente, nós já sabemos que a figura do ex-presidente da República, ele vai sofrer muitos problemas, né? A CNN divulgou uma notícia que, no meu modo aqui, ela está subdimensionada, porque está partindo aqui de um palpite dos advogados de Bolsonaro. Notícia diz: defesa de Bolsonaro estima em 2 milhões, né, em pagamentos de ações judiciais, advogados estudam vaquinha online. É até uma ironia, né, se falar em vaquinha, né, com aquelas pessoas que foram classificadas durante tanto tempo como sendo o gado de Bolsonaro, né? Então tem tudo a ver, né? Vamos pegar aqui um trecho dessa matéria aqui da CNN, vamos ver do que nós estamos falando. Vamos lá. Para te contar que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter de pagar 2 milhões de reais à justiça nos próximos meses, caso perca os processos contra ele. O cálculo foi feito pela defesa de Bolsonaro e repassado aqui pra gente, na CNN Brasil. Uma das hipóteses que estão sendo analisadas pelos advogados para arrecadar o dinheiro é a criação de uma vaquinha online. Pois é, caso seja aprovada, a medida passaria por uma auditoria. Segundo um levantamento feito pela assessoria do ex-presidente, ele perdeu 95% das ações penais nos últimos anos. A condenação judicial mais recente ocorreu na última quinta-feira, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou-o a pagar uma indenização de 50 mil reais por dano moral coletivo a jornalistas. O ex-presidente disse, quando estava no cargo... Gente, olha só, os advogados, por que eu digo que eles estão subdimensionando? Porque eles não estão levando em consideração os processos administrativos, né? Ações no Tribunal de Contas da União, na Procuradoria-Geral da República, que nem nasceram ainda, outras que nem foram ainda formalizadas, então muita coisa vai vir. E outra coisa também, né? Ações que serão decorrentes das condenações, porque as condenações, elas formarão espaço, né, ambiente, para que pessoas promovam novas ações contra o criminoso mor da nação. Então, enfim, e a fila continua andando, né? Bolsonaro é condenado por crimes contra a humanidade no Tribunal Permanente dos Povos. Gente, esse tribunal aí já emitiu essa sentença agora no final do ano passado, né? Mas ela tem uma repercussão muito importante,
porque ela vai formando essa consciência no mundo da figura que nós tivemos aqui no nosso país. O Tribunal Permanente dos Povos, muitas vezes, depois que eles concluem determinados processos, né, eles encaminham ao Tribunal Penal Internacional de Haia, que dá sequência ali com base em muitas informações, muitos fatos que são registrados. Esse tribunal nasceu logo depois da Guerra do Vietnã, conflito entre os Estados Unidos, a invasão que os americanos fizeram no Vietnã, as atrocidades, enfim. Isso gerou um tribunal para cuidar exatamente da proteção, da denúncia do que aconteceu contra esses povos. E, analisando o que aconteceu aqui no nosso país, eles concluíram que nós tivemos aqui um genocida, alguém que fez mal ao povo brasileiro, que matou pessoas aqui no nosso país com seu comportamento. É impressionante como é que isso não ganhou a dimensão que deveria ter ganhado, gente, e eu sempre gosto de sublinhar aqui com vocês, né? Não é possível o Bolsonaro ter tido quase 60 milhões de votos depois de ter comandado um genocídio aqui no nosso país. O que aconteceu? Nós tivemos uma parcela da sociedade que foi anestesiada, que estava desinformada. O que de fato pode explicar esse tipo de situação? Bom, já comentei muitas vezes aqui com vocês que uma frase que pode explicar muito isso que aconteceu é de Hegel, que diz que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Nós tivemos aqui um exército de conformados. Por quê? Essas pessoas não tiveram noção, não perceberam que tinha aqui um sujeito que atuou contra a vida dessas próprias pessoas. Enfim, infelizmente foi isso que aconteceu. Mas outros estão pegando senha para entrarem nessa fila e tem que ser denunciado, tem que ser cobrado e eles têm que ser expostos mesmo pelos crimes que cometeram contra o povo brasileiro. Defensores de tratamento precoce de Covid pagam 55 milhões em condenação. Médicos que prescreveram tratamento do kit Covid também compartilhavam informações publicitárias de grupos que prometiam tratamento precoce. Gente, isso foi uma das maiores picaretagens que aconteceu na face da Terra, né? E aí é o seguinte, após a condenação, a entidade que se chama Médicos pela Vida fez uma publicação no site deles com o seguinte título: Nota de esclarecimento sobre a condenação no Rio Grande do Sul. Aí na linha fina abaixo. Sem dúvida, teria sido mais fácil para nós, médicos, se tivéssemos trabalhado em silêncio. Apenas, é isso aí, poderiam ter sido mais discretos, né? Apenas cuidando e salvando a vida de nossos familiares e amigos próximos. Acontece o seguinte, que eles fizeram propaganda, dando eco à voz de um genocida mor da nação. Gente, isso foi o maior estelionato médico que a humanidade já viu. Médicos entrarem no discurso de alguém que estava preocupado com o governo dele, estava preocupado com o futuro dele, com a família dele, com o dinheiro dele, simplesmente porque tinha um antagonismo com as pessoas que se colocavam no outro campo. Quem adotou o comportamento de seguir a ciência era considerado comunista, esquerdista, e aí virou uma luta de gente insana. Nós todos aqui lutando a favor da ciência, e não fosse pessoas como eu, como você, como muitos grupos da sociedade, inclusive até os meios de comunicação, que eu critico muito aqui, o desastre teria sido muito maior, porque o Bolsonaro ele passou 24 horas por dia atuando contra o povo brasileiro, e quando ele teve ao seu lado pessoas com verniz da medicina, aí pronto, a coisa ficou muito complicada, né? Mas aí, seguindo aqui no texto, apenas cuidando e salvando a vida de nossos familiares e amigos próximos acometidos por tão grave doença. No entanto, isso não está de acordo com o nosso entendimento da ética médica e compaixão. Olha, se tem uma coisa que vocês não tiveram, foi compaixão, tá? E aí vai colocando aqui a explicação do porquê que eles acham injusta a condenação, e aí termina aqui no último parágrafo. Para finalizar, voltamos a repetir a afirmação que sabemos ser inconveniente e perturbadora. Sim, sempre existiu e continua existindo o tratamento eficaz da doença,
da tal doença, não posso falar muito não aqui, senão o YouTube corta, né? Tratamento eficaz da doença, com medicamentos seguros, baratos e sem patentes. Milhares de brasileiros foram deixados à própria sorte. Por quem, hein, que esses brasileiros foram deixados à própria sorte? Como questiona o doutor professor infectologista Didier Raoult, Index H de 179. É ilegal salvar vidas? Olha, isso é uma pilantragem. Eu queria saber quem assinou essa nota, porque deveria ter um processo adicional, né? Porque como é que a gente pode tratar um pilantra que depois de ter tido aqui no Brasil, com toda essa onda, essa difusão, esse tsunami de pílulas, de medicamentos imprestáveis aqui no nosso país, o Brasil proporcionalmente teve um número muito maior de óbitos do que outras nações. Se esse troço tivesse algum tipo de funcionamento, os números seriam favoráveis. Se os números foram piores do que em outras nações, é sinal que esse tal medicamento, não só ele foi imprestável, como ele foi nocivo. Muitas pessoas se agarraram nesse estelionato, né, nessa falcatrua, nesse charlatanismo, para ficarem retardando um tratamento eficiente, a ida até o hospital, um comportamento social para não adquirirem a doença, não ficarem contaminados. Outras pessoas, pelo descuido, pela insanidade, contaminaram parentes que acabaram morrendo no final da história. Então, esses criminosos, eles não devem ser tratados como médicos, e sim como pilantras, vigaristas. Gente, durante o período da pandemia, esses caras estavam cobrando consultas milionárias, eles estavam dando consultas ali online. Você tinha publicações dos jornais com o nome dos médicos, né, que estavam defendendo o tal tratamento. Muita gente acabou morrendo no meio dessa história. E isso agora merece dessas figuras uma nota que deveria ser objeto, como eu digo a vocês, de outras condenações no campo criminal. E aí, quando tivermos uma nova Procuradoria-Geral da República, nós certamente teremos que fazer aqui no nosso país uma operação, né? Uma tropa de choque, né? Um grupo especial para investigar todos esses casos que foram jogados para baixo do tapete porque nós não tivemos um Procurador-Geral da República que cuidou do povo brasileiro. Nós tivemos ali um cúmplice dessas situações todas que causaram tantas vítimas aqui no nosso país. É impressionante. Eu fico pensando como é que essas pessoas conseguem dormir, como é que essas pessoas conseguem circular no meio da sociedade, tendo esse grau de cumplicidade que ainda estão tendo, hein? Com as coisas estão pipocando ainda na Procuradoria-Geral da República e que de uma forma absolutamente alucinada continuam a ser protegidas. Gente, esse pessoal da PGR, eles têm que ser investigados também. Eles têm que ser passados a limpo, tem que ter uma força-tarefa dentro da Procuradoria-Geral da República, porque nós não estamos falando de entendimentos jurídicos que são protegidos pelo ofício, não. Nós estamos falando de cumplicidade de ações criminosas contra o povo brasileiro. Bom, vamos esperar mudar a Procuradoria-Geral da República, porque, por enquanto, tudo que está chegando até lá está sofrendo aí um entendimento anti-ciência e um entendimento contrário à ciência jurídica, inclusive, né? Então, você que conhece alguém que tinha jaleco branco e que prescreveu os tais medicamentos, saiba que essa figura agora, muito em breve, poderá sofrer alguns reveses que não sonhou. E aquele dinheirinho que ganhou sobre a morte das pessoas vai ser revertido agora em indenizações. É o que a gente está começando a ver agora, porque a fila começou a andar, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!